amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Faz pela paz, pelas crianças, faz pela paz, pela floresta, faz pela paz, pela coragem de mudar. Faz pela paz, pela justiça, faz pela paz, a liberdade, faz pela paz, pela beleza de te amar. Faz pela paz, pro mundo novo, faz pela paz, a esperança, faz pela paz, pela coragem de mudar. Faz pela paz, pela justiça, faz pela paz, a liberdade, faz pela paz, pela beleza de te amar. Faz pela paz, pro mundo novo, faz pela paz, a esperança, faz pela paz, pela coragem de mudar. Faz pela paz, pela justiça, faz pela paz, a liberdade, faz pela paz, pela beleza de te amar. Faz pela paz, pelas crianças, faz pela paz, pela floresta, faz pela paz, pela coragem de mudar. Faz pela paz, pela justiça. Sem o microfone não dá, né? Todos me escutam? Me escutam bem? Se na internet o som não estiver muito bom, avisem pelo chat, ok? Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Boa noite para quem está online ou para quem vai assistir depois. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes eu vou começar com os recados da casa. Nós vamos ter o Bazar do Coração no dia 16 de março, um sábado, das 10 às 16 horas, com todas as peças até R$5. Quem puder comparecer, vai ter muita coisa boa, e quem puder também divulgar, ajuda a gente. É uma das fontes de renda da casa. Nós temos também as escolas que já se iniciaram esse ano. Quem tiver interesse ainda dá tempo. Nós temos a Escola de Aprendizes do Evangelho às terças e temos às quintas a Mocidade, a Evangelização Infantil e a Escola de Paz. Quem tiver interesse pode procurar por nós pelo Facebook ou quem estiver aqui na recepção. Nós estamos vendendo uma rifa na creche, uma cesta de Páscoa, chocolate. O número custa R$2. E aí quem tiver interesse também na recepção tem informações. E a arrecadação de todo mês de alimentos para a nossa cesta básica, nossa atividade social, de ajuda ao próximo, com alimento, com material, a parte material que também é importante. Quem puder colaborar, tanto em alimento quanto em valor, qualquer tipo de doação é bem-vindo e vai ser bem utilizado. Esses são os recados de hoje. E aí agora nós vamos fazer nossa abertura com as nossas vibrações. Então, vou pedindo a todos que acalmem os pensamentos, que fechem seus olhos e que vão voltando a atenção somente neste momento. Peço que respirem profundamente, buscando o relaxamento de qualquer tensão no corpo.
E vamos nos ligando aos nossos protetores individuais. Junto deles, vamos ligando o nosso pensar, o nosso coração, às equipes, dirigentes deste trabalho, às equipes de proteção e defesa de ambientes, saudando Itaporã, Bogotá e os índios, Princesa Isabel e os negros, Somiya e os filhos do deserto, pedindo a eles que refaçam as barreiras protetoras na nossa casa e pedindo ao alto que sejam projetadas as melhores vibrações para o nosso trabalho de hoje. Vamos nos ligando, em nome de Jesus, com o patrono da nossa casa, Rafael, pedindo a ele guiança. E vamos também fazendo ligação com os veneráveis e suas fraternidades de Jigaramon, Bezerra de Menezes, Ramatiz, Razim, Hilarion, Emmanuel, com a prece, nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o nosso mundo. Vamos nos ligando a Ricardo e os cruzados, pedindo proteção, indo até Ismael, anjo protetor do nosso país. E com eles, seguimos um pouquinho mais acima no nosso padrão vibratório, nos ligando a Maria de Magdala, nosso exemplo de transformação, saudando nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pedindo que nos cubra com seu manto de amor e nos leve ainda mais alto até Jesus, nosso Mestre, que nos leva até o Pai Criador, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Nossa palestra de hoje tem como tema o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo tem vários itens. A Ana já deu uma palestra semana passada sobre a primeira parte, e eu vou falar hoje sobre reconciliação com os adversários. O que esse texto fala para a gente? Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre o texto. Ele diz o seguinte: reconciliar-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Essa parte do texto, ela fala um pouco sobre perdão, e a Ana explicou muito bem na palestra passada o sentido do perdão, mas eu vou focar então, como nós já tivemos uma conversa sobre perdão, eu vou focar então nesse sentido do reconciliar. O que seria, a reconciliação com o adversário? E aí o texto continua falando que na prática do perdão, como em geral na prática do bem, não há somente um efeito moral
em perdoar, mas há também um efeito material, porque a morte, ela não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com o seu ódio no além-túmulo, ou seja, na vida espiritual desencarnada, aqueles contra os quais guardam rancor. Então, o provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, ele não é verdadeiro. Porque, na verdade, o que nós sentimos, o que nós somos, quando nós desencarnamos, segue conosco. O que não segue é a matéria, mas a nossa essência segue com o nosso espírito. E aí ele diz, o texto continua dizendo que às vezes um espírito obsessor, ele está esperando o inimigo reencarnar, porque nós reencarnados mais presos à matéria, presos a esse corpo, a obsessão se torna mais fácil. Para quem quer atormentar, para quem quer desviar a gente do nosso caminho. Ou seja, desencarnado ou reencarnado, nós temos os acertos com os nossos inimigos a serem resolvidos. Significa que só nós fizemos mal, o outro não. Significa que nós também recebemos o mal. E se hoje nós estamos nessa condição no planeta Terra, no planeta de expiação e provas, significa que nós viemos de reencarnações com um padrão moral ainda mais baixo do que nós temos hoje. Então já fizemos muitas bobagens nas vidas passadas, e fazemos algumas ainda, né, nessa vida. E com isso nós vamos contraindo alguns desacordos, nós vamos contraindo algumas dívidas com algumas pessoas, e isso vai se acumulando ao longo das vidas. O X da questão, a chave, não está em focar em como temos as dívidas, quem fez mal para quem, mas como sanar, como resolver para que nas próximas reencarnações sejamos menos endividados, tenhamos menos desacordos, desafetos a resolver. E aí o texto continua dizendo que a maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, até o nível de subjugação e possessão, vem de outras vidas normalmente. Né? O obsidiado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. Então Deus permite que esses dois espíritos se encontrem durante a sua existência, para que eles tenham a oportunidade de praticar a caridade, a indulgência, perdoando um ao outro. O texto continua dizendo que importa, do ponto de vista da tranquilidade no futuro, que cada um repare o quanto antes os agravos que causou ao próximo, que perdoe os seus inimigos, para que, antes que a morte lhe chegue, para que seja apagado qualquer motivo de desacordo ou toda causa que infundou, que trouxe uma animosidade com alguém. Então, um inimigo de um mundo, ele pode se tornar um amigo de outro mundo. Um inimigo de uma vida pode se tornar, sim, um amigo em outra vida. Depende do esforço das duas partes. E quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com os nossos adversários, não é somente apaziguar as discórdias na existência atual. É principalmente para que eles não se perpetuem na existência futura, para que essas dívidas não se perpetuem em dívidas futuras, em existências futuras. Essa é a parte do texto. Falando um pouco mais sobre esse sentir a reconciliação, né? Porque sem conciliar não é possível perdoar. Uma coisa está ligada à outra. O perdão, ele é o ato, né? Como a Ana disse na palestra passada, é o deixar ir. Aquela corda que machuca a nossa mão, a gente soltar. O que está machucando, está doendo, a gente continua segurando.
Então, a gente soltar essa corda, deixar o sentimento negativo fluir, seguir em frente. Só que para isso a gente precisa sentir o reconciliar com essa pessoa, com o indivíduo. Significa aceitar o sofrimento de novo, ser prejudicado novamente? Não. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor. Vou começar dizendo a frase: feliz daqueles que dizem aos seus irmãos, unamos os nossos esforços para que quando o mestre voltar, a obra esteja acabada. Isso significa que viver na Terra é uma oportunidade de expiar, de quitar dívidas, de evoluir. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Só que nós não reencarnamos sozinhos. Percebem que nós reencarnamos numa humanidade que habita o planeta Terra inteiro. Nós fazemos parte de um grupo muito grande de pessoas. Nós fazemos parte de um continente. Quando a gente amplia o ponto de vista da nossa vidinha para o planeta, nós entendemos que nós estamos num coletivo muito grande. E se reencarnamos nesse coletivo, é porque a nossa existência baseia o aprendizado no coletivo. Sozinho ninguém aprende. Nós estamos aqui para aprender por meio do outro. O outro é ferramenta. Ele seja bom, seja ruim, seja o que for. Ele é ferramenta para nós. Porque nós temos muito de apontar e falar o outro é isso, o outro. Nós não temos nenhuma responsabilidade sobre a jornada do outro. Ele faz as escolhas próprias. Nós somos colaboradores. E aí o que a gente tem que tentar é ser o melhor colaborador possível no convívio social. E eu não estou falando porque é fácil, não. Porque eu fiz essa palestra falando, meu Deus do céu, a palestra eu precisava aprender muita coisa e ouvir muita coisa nesse momento, porque é muito difícil. Então, viver na Terra significa expiar, vivenciar no coletivo. E aí, qual o sentido disso? Né? Quando a gente pega todas essas diferenças que deveriam ser a maior ferramenta de troca do ser humano, as nossas diferenças, elas servem para isso, para aprendizado, e a gente transforma em desavença. A gente transforma em desajuste, a gente transforma em dívida, quando na verdade a gente foca no que o outro não tem e deixa de focar no que o outro já tem para ensinar para a gente. O nosso foco ainda é muito infantil. Nós nos colocamos num patamar acima do outro, no nível de conseguir julgar uma pessoa. Quem somos nós para julgar o outro? Nós não temos essa função. Não é esse o nosso propósito. Então a gente dá um grande valor para coisas pequenas do dia a dia. Quantos desafetos nós já não conquistamos nessa vida por capricho nosso? Porque a pessoa falou alguma coisa que eu não gostei. Aí eu já não gosto mais daquela pessoa e alimento uma raiva daquela pessoa de graça. Ah, porque a pessoa se comporta assim e eu não gosto. Então já começa ali um atrito. Quando alguém me ofende, se a ofensa chegou até mim é porque eu deixei. Entendem? O que eu estou querendo dizer é que o desafeto, ele não é do outro para a gente. Ele é da gente, da maneira como a gente enxerga o mundo. É baseado nisso, como nós enxergamos o próximo. Porque quando eu me irrito com uma pessoa, é porque ela apresenta algum ponto da personalidade dela, apresenta algo que encontra com a minha personalidade. Há uma conexão. Não há conexão só nas afinidades. Há conexão nas desafinidades. Existe essa palavra, advogada? Há conexão também no que não afina, melhorou, né? Então não tem conexão, a gente não se conecta só com as pessoas, só porque é legal. Porque é divertido, porque é prazeroso, para quem pensa igual a gente. A gente se conecta também pelo que não afina. E por que não é porque não afina?
É porque a pessoa apresenta uma característica que tem dentro da gente também. A gente só reconhece fora o que tem dentro. Esse é um ponto de reflexão muito interessante. Quando a gente para falar, eu vejo quando uma pessoa não é legal, eu percebo quando a pessoa é ruim. Aquela pessoa, nossa, é terrível. Eu tenho os elementos que eu considero terríveis naquela pessoa, eu tenho em mim, porque eu só reconheço fora o que tem dentro de mim. Significa que eu ainda não trabalhei algumas coisas e eu preciso refletir sobre isso. Então, quanto menos de dores e lágrimas e dívidas nós teríamos se nós não renovássemos, né, se renovássemos o nosso olhar sobre o outro. A gente sair dessa posição que a gente fixa uma opinião sobre uma pessoa e acabou, é aquilo. E a gente fica fixo naquele olhar. Quando a gente renova, porque o outro também muda. Às vezes melhor, às vezes pior, mas também muda. E aí a gente tem que ampliar um pouco esse ponto de vista em relação ao próximo. Sabendo que não é só a nossa dor que dói. Muitas vezes a dor do outro é maior que a nossa, mas a gente acha que a nossa é sempre maior, né? O meu sacrifício é maior, a minha dor é maior, o meu sofrimento é mais importante. E a gente tem que pensar que cada um de nós é um espírito que tem uma história, que já viveu muita coisa. Quando a gente muda esse olhar e enxerga o próximo como irmão, como semelhante, muda um pouco, né? Eu senti, para mim, eu falei, nossa, eu tenho que parar de olhar porque as pessoas não têm. Porque eu também não tenho muita coisa ainda. Já conquistei um pouco, mas falta bastante. Né? E a gente acaba exigindo do outro muita coisa que nem a gente consegue. Né? Às vezes a gente exige do outro que ele seja melhor, porque ele fez isso, porque fez aquilo, porque eu não gosto, porque é. E eu não consigo nem perdoar a pessoa. Eu não consigo nem entender que às vezes o que me incomoda é uma coisa minha. Né? E aí Chico diz, tem uma frase de Chico Xavier que é muito interessante, que fala: dar aos outros o direito de serem como são. O direito de serem como são. E a nós o dever de sermos cada dia melhores. Quando o Chico Xavier traz esse ponto de vista, é isso. Nosso dever é com a gente mesmo. Quando olhamos demais para fora, a gente não tem tempo de olhar para dentro. E aí a gente percebe que quando a gente nutre raiva, mágoa, ressentimento por alguém, nós estamos nutrindo dentro da gente os nossos piores inimigos. O inimigo não é o outro. Quando, por exemplo, fiquei magoada com alguém, eu fico ali remoendo aquela mágoa e falando mal da pessoa e criticando e, né, ruminando aquilo o tempo todo, eu estou alimentando em mim esses sentimentos. Não tem nada a ver com o outro. Quais são os nossos maiores inimigos? As nossas fraquezas, o orgulho, a vaidade, os sentimentos que a gente ainda precisa transformar. E quando a gente sente isso, e a gente ressente, ressentimento, sentir de novo, e sentir de novo, a gente fica alimentando as nossas fraquezas, quando na verdade está perdendo tempo, porque nós devemos estar transmutando isso em fortalezas, né? Nutrindo outros sentimentos para colocar no lugar desses. Lembrando que eu não estou dizendo aqui que nós devemos permanecer em relacionamentos que não são bons, tá? Só para não dar um entendimento errado. Não estou falando que tem um relacionamento abusivo e como é uma prova, uma expiação, você tem que ficar lá sofrendo dentro daquele relacionamento para pagar a sua dívida. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente chega a um relacionamento, por exemplo, um relacionamento abusivo, que se fala muito hoje em dia sobre isso, e aí a gente chega nisso pelos nossos padrões. Mas o nosso papel é a gente se transformar dentro dessa situação e, como a Ana disse, o perdão, deixar fluir, deixar ir quando já não faz mais sentido, quando já não tem mais a conexão
com o nosso íntimo a situação que nós estamos vivendo. Nós temos obsessores, o texto fala um pouco sobre os obsessores. Nós temos obsessores, gente de toda a ordem, né? A gente está rodeado. Então, nós temos obsessores desencarnados, que muitas vezes fazem parte do nosso histórico de vida quanto espírito, que nós magoamos, que nós fomos magoados, ou que fizemos alguma coisa que prejudicou, ou ao contrário. E temos os obsessores dessa vida, que atraímos pelas nossas vibrações, pelas nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Então, obsessores nós temos de todo tipo. Né? Quando eu guardo o ressentimento de alguém, eu dou ao outro a oportunidade dele me ferir. Porque eu estou com a porta aberta. Eu ouvi uma palestra, não lembro nem de quem, acho que foi do Arthur Valadares, que eu gosto muito dele, é um jovem. Ele tem uma abordagem muito boa. E aí ele estava falando sobre isso. Quando eu fico ali sentindo algo negativo por alguém, essa pessoa faz parte da minha vida. Pode estar morando lá no Japão, ela vai fazer parte da minha vida. Ela vai continuar do meu lado, porque eu estou ali, a pessoa faz parte, ela define se o meu humor naquele dia vai ficar bom ou ruim, se eu sou feliz ou não. Então, observem que a questão toda do perdão, da reconciliação, está aqui dentro. O que eu mudar, o que eu conseguir transformar aqui dentro, vai expandir e ir para o mundo exterior. Então, o que é de fato conciliar? Conciliar é converter o inimigo em irmão. O texto fala isso. Como que eu faço isso? Deixando a pessoa na minha vida? Fazendo as mesmas coisas, remoendo e vivendo, né, todo esse desequilíbrio? Não. Eliminando o foco vibratório de energias desequilibradas entre nós. Como que eu faço isso? Melhorando a minha vibração. Eu ouvi um exercício de psicografia de um espírito que foi uma frase que ficou muito marcada. Ele fala: doa aos seus inimigos as suas melhores vibrações. E é difícil isso, né? A gente vibra para quem a gente gosta, quem a gente se dá bem. Para um inimigo, você doar o que você tem de melhor para aquela pessoa se iluminar, despertar, viver bem, ser feliz, é muito difícil. É um exercício que a gente ainda tem muito para aprender. Então, se a gente está cercado de dificuldade no convívio, eu convido para que todos façam uma reflexão sobre si mesmo. Por que é que eu estou inserida ainda num ambiente tão conflituoso, com tanta dificuldade? O que é que eu tenho que aprender? O que eu ainda não desenvolvi? Paciência, tolerância, né? Passividade? O que falta? Né, para que eu não precise mais estar inserida nesse tipo de ambiente. E quando eu não conectar mais, mudar de ambiente. Né? Buscar um ambiente onde tenha mais afinidade. E essa é a chave, não ficar olhando para os outros e falar, mas aquele lá tem que mudar, aquele lá tem que parar de fazer aquilo. A gente não controla o externo, a gente só controla o interno. Nós conseguimos controlar apenas a nossa maneira de lidar com o mundo. O Chico uma vez estava conversando com o Emmanuel, que ele estava muito incomodado com várias pessoas que não gostavam dele, estavam atacando, né, fazendo alguns ataques contra ele naquela época. E numa conversa com o Emmanuel, ele está questionando, né, falando, poxa, o que eu fiz, o que está acontecendo? E aí o Emmanuel fala para ele, Chico, eles têm o direito de não gostar de você, siga. Conciliar é entender que o outro tem o direito de ser o que ele é. Ele tem o direito de fazer as escolhas dele, tem o livre-arbítrio dele. Assim como nós temos o nosso. E o que estamos fazendo com o nosso? Será que a gente está colocando todas as coisas pequenas, as diferenças menores na frente de tudo e esquecendo que nós estamos aqui? Não é para isso? O que vale uma desavença quando a gente pensa em todos os deveres grandiosos que podemos ter na vida?
O que vale uma desavença quando a gente pode estar trabalhando numa casa espírita, num asilo, num orfanato, trabalhando na seara do Cristo, tentando fazer alguma coisa de boa na nossa vida, estudando, aprendendo, se reformando. Quando a gente para fazer isso, não dá tempo de dar atenção para muita coisa. A gente se ocupa do que realmente faz sentido, que é a nossa jornada. Fazendo isso e olhando o próximo como um irmão que está na mesma jornada que a nossa e colaborando no que a gente puder de melhor com o próximo, já é um grande aprendizado, já é um grande passo. Porque a vida, o Arthur Valladares fala que a vida exige muito mais compreensão do que conhecimento. Porque não basta saber, é preciso vivenciar. E ele fala que a compreensão é o conhecimento iluminado pelo amor. É quando você pega o conhecimento e transforma em sabedoria. Quando a gente pega o que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras que é praticamente um manual de como conciliar, de como perdoar, que é o Evangelho inteiro, né? Se a gente olha, não fala claramente muitas lições, mas tem isso embutido. Então, quando a gente pega o conhecimento e transforma em sabedoria, aplicando na vida prática o que a gente aprende com amor, é quando a gente realmente aprendeu. E aí, para encerrar, só vou dizer uma parte de onde eu estudei e para mim foi muito importante a reflexão, dizendo que quando a gente enxerga no outro somente os espinhos, a gente olha, porque a gente tem uma facilidade, uma habilidade, né, de julgar e de ver, como eu falei no começo, o que falta no outro. Então, quando a gente olha no outro e vê só os espinhos, o que a gente vai ter em nossa volta? Um espinheiro gigante. Quando eu olho e só enxergo o que o outro tem de negativo, é isso que eu vou ter à minha volta. Quando eu tenho uma atitude incompreensiva, intolerante, rígida, é isso que eu vou ter à minha volta. A minha própria consciência treina para isso. E eu não vou conseguir olhar para as outras coisas, olhar com outro ponto de vista a situação de uma pessoa, né, o comportamento de uma pessoa. Então, o texto fala que, Jesus fala, né, que se você escolhe perante a vida uma postura de dureza, é assim que a lei vai te tratar. Por isso que no começo ele fala, né, porque o próximo não te entregue a um juiz, o juiz te leve à prisão, é isso. Se você enrijece, a sua vida vai te trazer rigidez. Pensamento, emoção, atitude, é tudo energia. Tudo que vai e volta, lei da ação e da reação. Então, o que a gente vibra, a gente recebe do meio, do planeta, da espiritualidade. E isso não é porque somos castigados, é porque é resultado dos nossos atos. Tudo que a gente age, todas as ações têm a sua consequência. Por isso que o perdão e a indulgência são tão importantes. Indulgência é olhar para o outro com amor. O perdão é o primeiro, é tão libertador, o perdão é o primeiro passo para eu olhar para as minhas imperfeições. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir perdão pelas nossas imperfeições. Porque nós já magoamos muitas pessoas, sem querer, por querer, na hora da raiva. Então, o primeiro passo não é perdoar o outro. O primeiro passo é perdoar a si mesmo, né? Pedir perdão pelas nossas imperfeições, pelo que somos, e com amor, com muito amor, olhar para as nossas sombras, para o que causa, né, essas imperfeições, essas sombras, para o que causa, às vezes, muitos atritos, e transformar, gente. Não tem chicote, não tem sentir culpa, né? Pelo amor, porque Jesus ensina para gente que
Todo espinho um dia vai ser convertido em flor, né? Todo espinho, um dia vai ser um botão que vai desabrochar e vai ser uma flor. E Jesus ensina pra gente o amor, né? Olhar, ao invés de olhar para o espinho, olhar para as rosas, olhar, né? Sentir o perfume, né? Ver a beleza que tem no jardim de rosas. Se a gente ficar olhando no espinho, é só espinho que a gente vai ter na vida. Então, deixo aqui a reflexão sobre esse sentido de reconciliar, né? Que não é esperar do outro que ele seja perfeito e nunca mais faça nada que a gente não goste ou que a gente desaprove. E no sentido de reconciliar, é a gente reconciliar aqui dentro, da gente resolver, né, o que a gente pode. Quando a gente tenta resolver o que tem aqui dentro com o outro e ele aceita, e isso vira uma amizade, ótimo. Quando a gente tenta e o outro não aceita, porque não é o momento dele, tá tudo bem também. A gente resolve dentro da gente e segue em frente. Como a Ana disse, solta a corda e deixa aí. Então esse é o recado de hoje. Eu vou passar para vocês um vídeo do Haroldo Dutra Dias. Ele fala sobre os obsessores. Vou deixar como uma dica do dia para vocês pensarem um pouquinho. Então, tem uma técnica, eu aprendi isso na adolescência, estava na mocidade espírita, aí eu tinha um dirigente que me ensinou uma técnica contra a obsessão. Chama-se esgotamento do obsessor. O obsessor fica tão irritado que ele vai embora. Então a técnica é o seguinte: bastante leitura de obra edificante. O obsessor detesta isso. Ele fala, lá vai ele ler André Luiz de novo, que coisa chata. Não suporto essa obra de André Luiz. Ele fala, nossa, palestra de Haroldo Dutra Dias, de novo, eu não aguento a voz desse sujeito. Ele já fica irritado. Aí você começa a visitar doente no hospital. Visitar crianças nos abrigos. Cuidar dos velhinhos desamparados. Trabalhar no movimento espírita. O obsessor vai ficando angustiado. Aí, de manhã, se acorda, faz uma prece, uma leitura de 5 minutos. Antes de dormir, a leitura de 5 minutos. Chega uma hora, ele fica estressado, angustiado e vai embora. Percebeu? A técnica. Por quê? Porque você está proporcionando a você momentos, olha aqui, momentos em que você sai de você mesmo. Porque nós somos igual cachorro correndo atrás do rabo. Isso, já viu isso? O cachorro fica girando, está correndo atrás do rabo, é a gente. Você fala assim, tem um mês que eu estou triste. Por que você está triste? Eu já não sei, eu sabia antes, mas agora depois de 30 dias eu já não sei mais. Mudou. Eu estou tão angustiado. Mas por que você está angustiado? 2 anos atrás eu sabia, agora eu já não sei mais. Então, dê a você oportunidades de experimentar o bem de formas novas e diferentes. Não sei se quem aqui no salão conseguiu ouvir. Depois a gente coloca no Facebook. Mas é isso. Dei a oportunidade de fazer o bem de uma nova forma, de formas diferentes. Obrigada pela presença. Esperar os trabalhadores saírem e a gente vai fazer a nossa vibração de encerramento.
Então, gratos por tudo que recebemos, vamos abrindo bem os nossos corações e doando aquilo que temos de melhor aos nossos inimigos, aos nossos desafetos e ao planeta. Vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos, pelo Evangelho de Jesus para que se torne norma de conduta por toda a humanidade, pelos lares da terra, pelos sofredores, encarnados e desencarnados, que recebam de acordo com as necessidades e as possibilidades. Vamos vibrando pelos trabalhadores do plano espiritual e do plano físico que realizam esses atendimentos. Pelo Brasil, nosso povo e nossos dirigentes, pela união fraternal, por todas as casas ligadas a ela. Vamos vibrando pelo nosso grupo fraternal Mealheiros da Luz, os tarefeiros, os alunos, os assistidos e por todos os que necessitam de assistência espiritual. Vamos vibrando pela nossa creche Dona Laurinda, por sua diretoria, funcionários, pelas crianças e seus familiares. Vamos vibrando pelos nossos familiares, nossos parentes e amigos, por nossos lares e por todos que convivem conosco. E vamos vibrando bem ligados aos nossos mentores, por nós mesmos, permanecendo receptivos ao amor e às energias que vêm do alto, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Graças a Deus. Uma ótima noite a todos. Os que estão no salão podem aguardar. Os que estão online, agradeço a presença. Uma ótima noite, uma ótima semana.